Qual é, então, o principal erro, né, que tanto os colegas que têm dinheiro ou os que não têm dinheiro cometem ao começar o seu empreendimento, ao começar o seu atendimento no contexto do atendimento particular? Basicamente, é focar no local errado, né? Ou seja, a maioria dos colegas, eles pensam que a coisa mais importante, a coisa essencial, o primordial é o local, né? É a estrutura, é o consultório em si, né? E esse pode ser o principal erro, né, de muitos colegas. Então, não é por aí que a gente indica de você começar, principalmente se você não tem dinheiro, tá? Hoje a gente está falando de um investimento, para você fazer um investimento, para você comprar uma sala, é um investimento muito alto. Mas eu vou alugar. Mesmo que você alugue para mobiliar, é um investimento muito alto. Então existem outras possibilidades, né, para você começar sem fazer esse gasto gigantesco na parte da estrutura do ambiente, tá? Então o que a gente defende é basicamente o que você foque, né? Onde você deve focar então? O que a gente defende aqui é o que a gente já aprendeu, tanto no campo de batalha, né, com os nossos erros, com os nossos acertos, mas também com grandes mentores, né? O que eles falam? Eles falam o seguinte, que qualquer empresa, e o consultório, uma clínica é uma empresa, é um empreendimento, né? Você tem que ter essa clareza, tá bom? Qualquer empresa, qualquer empreendimento só funciona através de vendas, né? O motor de qualquer empresa são as vendas. Sem vendas, nenhuma empresa se mantém, nem cresce, muito menos se mantém. Então, no consultório médico, no atendimento médico, não é diferente. Você precisa focar em vendas. Tá, Sidney, mas o que significa focar em vendas? Focar em vendas é basicamente o seguinte, você precisa de 3 coisas, né? Quando a gente fala de vendas. Primeiro, você precisa aprender a vender. Segunda coisa, você tem que contratar uma secretária que também venda para você. Afinal de contas, a gente defende que a venda ela acontece desde o marketing até o momento que o paciente sai do seu consultório. Tudo isso para a gente é vendas. Por quê? Vender, na nossa opinião, de acordo com a nossa filosofia, vender significa ajudar. Então, se você tem uma secretária que ela não ajuda o seu cliente, o seu potencial cliente, o seu paciente, dificilmente você vai ter bons resultados, né? Você tem que entender que a sua secretária ela é uma pessoa de vendas, tá bom? Então ela tem que ser treinada para tal. Então, primeira coisa, você tem que aprender sobre vendas. Segundo, você tem que contratar uma secretária e treinar ela para ela ser uma vendedora também. E terceira coisa, você tem que ter um marketing muito forte. Beleza, aprendeu vendas, você contratou a secretária, treinou e você tem um marketing muito forte, você tem uma equipe de marketing, você sabe como atrair o seu cliente para o seu atendimento particular. Tá, isso é suficiente? Não. Eu tô só falando que a primeira coisa e mais importante você deve focar é em vendas, tá bom? Focou em vendas? Beleza. Já fez tudo isso que eu falei? Beleza. Qual é o próximo passo para você começar o seu atendimento? Tá, Sidney, mas essa secretária, eu não vou gastar dinheiro com ela? Vai. A gente defende que é o seguinte, tem 3 investimentos, né, num atendimento particular que não tem como você fugir dele. 3. São investimentos muito pequenos em comparação ao que a maioria dos colegas fazem por aí, que é comprar uma sala, que é mobiliar um... Hoje, eu lembro que quando eu fui mobiliar o meu consultório, eu gastei em torno de R$60 mil, só com mobília, com um projeto, enfim, para deixar o consultório pronto. R$60 mil, você pode fazer esses 3 investimentos que eu vou falar aqui para o ano inteiro, basicamente. Quais são esses investimentos? Ou pelo menos para meio ano. Né? O tempo suficiente para você fazer com que seu negócio cresça e aí sim você expandir enfim, fazer o seu negócio crescer. Quais são então os 3 primeiros investimentos ou os investimentos obrigatórios que não tem como fugir deles, na nossa opinião? Seguinte, primeira coisa, você tem que ter uma secretária / gerente de relacionamento. Você não tem como fugir disso, tá? Segunda coisa, você tem que fazer um investimento inicial numa equipe de marketing. Como eu acabei de dizer, não tem como você vender se você não tiver marketing, principalmente se você não tiver nas redes sociais, tá bom? Após isso, um outro investimento que é obrigatório também é no local. Só que, beleza, Sidney, mas eu acabei de sair da residência, eu não tenho dinheiro, eu só tenho dinheiro para o marketing, para a secretária, eu não tenho dinheiro para o local. Uma coisa que a gente pode te orientar a fazer é o seguinte, você pode, se você tiver feito um bom network na tua residência, ou mesmo na tua faculdade, ou mesmo se você quiser, a partir de agora, se você não fez um network muito bom, tanto na residência quanto na faculdade, você pode começar a fazer isso agora. Então você pode procurar pessoas, né, colegas médicos,
ou não médicos que têm algum consultório, alguma clínica, que tem algum tempo ocioso e que você possa atender por porcentagem. Como é que seria isso? Vamos supor que o teu atendimento custe, sei lá, R$300, uma consulta. Vamos pegar a consulta como exemplo. E aí, desses R$300, você fala para ele o seguinte: 60% é teu e 40% é meu, ou 50% é teu e 50% é meu, entendeu? Pô, Sidney, mas 50% do meu atendimento vai ficar para a clínica? Vai, você não vai ter gasto nenhum com a clínica, com ambiente, com internet, com luz, com água. Então, assim, é uma forma para você começar sem fazer um investimento alto, percebe? Mas beleza, Sidney, eu posso dar um plantão a mais e pagar e assumir esse custo aí. De alugar um local pronto, que a gente defende que você já possa, em alguns locais, em algumas cidades, você pode procurar coworkings, consultórios compartilhados, que já são locais prontos, onde você pode ir lá e atender o paciente, atender e alugar por horário, né? Enfim, uma tarde ou uma hora, enfim. Isso já é algo que está crescendo no Brasil, tá bom? Então, é uma possibilidade também. Beleza? Então, os 3 investimentos obrigatórios são, primeiro, uma secretária / gerente de relacionamento. Segundo, uma equipe de marketing. Você precisa fazer marketing, tá? Para atrair esses pacientes, né? Para começar a fazer o seu trabalho de vendas através do marketing. E você deve também fazer o investimento no local já pronto, onde você paga o aluguel pelo local pronto, tá? Subloca. Uma opção também que eu falei é que você pode procurar alguém e fazer essa negociação para não pagar nada e ser descontado uma porcentagem do seu atendimento. A partir do momento que você focou em vendas, que você começou a ter vendas, você precisa se diferenciar da grande maioria dos colegas. E como é que a gente defende, como é que a gente te orienta, como é que a gente faz isso, como é que a gente tem orientado os nossos alunos a fazerem? Diferenciar tanto na sua consulta quanto na sua conduta. Habilidade de comunicação, sobre como você pode encantar o seu paciente na sua consulta, como estruturar a sua consulta. Então eu tenho um método próprio de 4 passos da consulta que converte. Tá? Converte em quê? Converte em pacientes que se tornam seus fãs, converte em pacientes que se tornam seus amigos, converte em pacientes que se tornam propagadores do seu atendimento, tá bom? Além disso, a gente também defende a questão da conduta. A gente defende que mesmo depois que o seu paciente saia do seu consultório, você continue, né, gerando valor para ele, continue gerando tanto resultado para ele quanto relacionamento. Por quê? A gente já viu e a gente já testou que quando você está próximo do seu paciente, né, ou seja, quando você tem um relacionamento próximo com ele, a chance dele seguir o seu tratamento é muito maior. E não só a gente já testou isso na prática, como vários estudos já mostraram isso, tá bom? Inclusive tem um artigo publicado na Cochrane, né, uma revisão sistemática onde eles viram que pessoas que tinham um acompanhamento remoto, mesmo que remoto, supervisionado de tratamento de TB, né, eles tiveram uma recidiva muito menor do que os pacientes que não tinham esse acompanhamento, tá bom? Então a gente defende que você estruture um programa de acompanhamento para os seus pacientes. A partir do momento que você aprendeu vendas, que você contratou uma secretária, que você treinou ela, que você aprendeu sobre vendas, que você estruturou seu atendimento, que você estruturou um programa de acompanhamento, isso vai fazer com que você seja totalmente um médico, um profissional totalmente diferenciado no seu mercado. E, como a gente disse, você não vai precisar fazer altos investimentos sobre isso. Beleza? Isso é possível de fazer com investimento baixo. A gente está falando de uma contratação de uma pessoa que você vai gastar aí em torno de R$ 1.500 por mês, tá? Mais impostos. Você vai contratar uma equipe de marketing, que vai ser mais ou menos isso aí também, tá? A gente recomenda que você tenha uma PJ, que você abra uma empresa para isso, que você contrate via PJ também, para você pagar menos imposto, tá bom? E finalmente, a questão do local, você também pode começar ou fazendo uma parceria, não pagando nada, apenas descontando uma porcentagem do seu serviço, ou pagando um valor também baixo em alguns locais onde oferecem esse serviço de sublocar o consultório pronto. Além disso, depois que você dominar essa parte de vendas, você tem que se diferenciar, porque não adianta só você saber vender, não adianta só você fazer marketing, se você não tiver uma consulta estruturada, onde você conquiste o seu paciente, onde você faça o seu paciente confiar em você. Não adianta você atrair milhares de pacientes, durante a sua consulta o seu paciente não gostar de você. Muito além disso, além da questão da consulta, a gente defende que você se diferencie através da conduta, né, através de um programa de acompanhamento intensivo, onde você
junto ali com a tua secretária, com a sua gerente de relacionamento, você vai agregar muito mais valor para o seu paciente, gerando muito mais resultado. Se ele tem resultado, você vai fidelizar esse paciente. E muito mais do que fidelizar, esse paciente vai te indicar. Ele vai te indicar para os amigos, para os familiares. E é isso que a gente chama de círculo virtuoso da medicina. É você gerar valor para o seu paciente, né? É você fazer com que o seu paciente, aumentar a chance dele fazer o seu tratamento, né? As suas orientações. E com isso, ele vai ficar muito mais satisfeito com você, com o seu atendimento, né? Porque ele teve resultado. E você oferecer o relacionamento para ele, né, tanto durante a consulta quanto no pós-consulta, tanto dentro da sua clínica também, né, a sua secretária vai atender ele muito bem, o seu marketing vai ser diferenciado, então tudo isso vai gerar muito valor para o seu paciente, ele vai ficar satisfeito, vai te indicar, e quanto mais ele te indicar, mais receita você vai ter através de novos pacientes e através com o tempo você vai aumentar o valor dos seus serviços. Você vai poder cobrar mais por esse programa de acompanhamento, né? Você não vai cobrar simplesmente o valor da sua consulta, o valor do seu procedimento. À medida que você agrega mais valor para o seu paciente, você pode ter um retorno até 5 vezes mais por paciente quando você estrutura tudo isso que eu acabei de falar aqui. Um programa de acompanhamento, quando você tem uma consulta médica diferenciada, quando você tem um atendente que trata bem o seu paciente, né? E quando você faz um marketing também diferenciado.